Contabilidade 4.0. O céu é o limite. Pensar contabilidade. Estamos na trilha do SPED. Começamos aqui, portanto, a palestra de hoje de Contabilidade 4.0. O céu é o limite. Eu sou o Dante Barini Filho. Vou fazer a palestra para vocês, considerando o seguinte. Contabilidade 4.0 é o céu limite, sim. Como enfrentar ou como fazer a contabilidade online? O que temos e o que virá? Primeiro vamos fazer o seguinte. Me permita dar um início da seguinte forma. A maioria de vocês provavelmente não começaram a trabalhar em 1961 como eu. A maioria de vocês são bem mais jovens e conhecem a contabilidade já nos seus andares de computadores. Mas na época em que eu comecei, a contabilidade era bastante complicada, bastante difícil. Não a contabilidade em si, mas fazer a contabilidade. Eram livros de papel, caneta, tinteiro, guardar papéis. O fisco tinha sua eficiência, mas os fiscais precisavam estar na empresa para fiscalizar, verificar livros, e às vezes demorava até semana. Não existia internet, não existia e-mail, não existia computadores. Eram máquinas de escrever. Uma folha de pagamento, por exemplo, tinha que ser calculada à mão, folha por folha, funcionário por funcionário, as horas, horas extras, desconto de falta, cartões de chapeira, nada digital, tinha que fazer contas de horas. Então essas pessoas nos escritórios precisavam ser técnicos realmente, conhecedores de toda a legislação e de cálculos, e ser confiável, porque como um fazer e outro confiar, ter que conferir tudo, era complicado. Sim, eu tive escritório na Pamplona com esquina com a Paulista. Ainda não existia o MASP. Mas naquele tempo não existia comunicação, nem mesmo entre as agências de banco. Um banco para falar com o outro era telefone. Mas comunicar as minhas contas, os meus dados para outra agência, porque eu queria tirar dinheiro no centro da cidade, mas eu estava na Paulista, não conseguia. Não conseguia por quê? Porque não havia comunicação. Era desse jeito, centro financeiro do Brasil, Avenida Paulista, com a Pamplona. Passado o tempo, já na década de 70, eu já estava em indústria de brinquedos, grande indústria de brinquedos, como diretor industrial, e nós começamos a fazer usos de computadores de grande porte. E aí então nós começamos a forçar o quê? Que os bancos também tivessem comunicações. Quando eu vim para Teresópolis em 87, na empresa nós já usávamos computadores pequenos, já pessoal, porque em 87 já tínhamos os PCs, tanto limitado, mas tínhamos. E tínhamos a comunicação via modem, ou seja, era um dispositivo ao lado do computador ligado numa linha telefônica, aonde eu ligava para o banco, atendia alguém, um técnico, ele apertava umas teclas e eu apertava outra e os computadores conversavam entre si. Quando eu vim para Teresópolis, no Banco Itaú, eu disse que queria transferir os dados de folha de pagamento para o banco diretamente via telefônica. E me chamaram de maluco. Eu tive que encrencar com eles, tiveram que falar com a matriz em São Paulo, e logo depois, claro, já começaram a operar assim. O Banco do Brasil demorou um pouco mais, mas começamos a utilizar computadores para fazer transferência de informações, não mais em papel, mas via linha telefônica. Não existia ainda no Brasil a internet, nem os e-mails. Aí então nós começamos o nosso jogo. Vamos dar início então como enfrentar ou como fazer a contabilidade online.
O que temos e o que virá. Este é o ponto que nós vamos considerar agora. Se em 1961 nós tínhamos a contabilidade pura, mas sem gosto. A água praticamente não tem gosto. Ela é limpa, ela é boa realmente, é nobre, mas sem sabor. Água. Depois, com o passar do tempo, então, nós começamos a transformar esta água em vinho. Foram passando os anos, nós fomos melhorando, nós fomos dando sabor à contabilidade. Chegamos então, 2020, onde hoje nós temos uma contabilidade muito saborosa. Uma contabilidade, podemos dizer, transformamos água em vinho. Isto é um milagre? Bom, com o uso da internet, podemos dizer que sim. Por isso estamos falando aqui da contabilidade 4.0, ou mais especificamente falando sobre contabilidade online, usando a nuvem da internet, ou a cloud computer. Ontem nós fazíamos livros escritos à mão, com caneta tinteiro. Ainda não tinham inventado a caneta esferográfica. Por isso, nas empresas, nós éramos chamados de chupa-tinta. Estes livros desapareceram. Bom, ainda algumas relíquias guardadas, alguns CRCs têm isto no museu. Computadores antigos também deixaram de existir com aqueles grandes disquetes, limitações. Agora nós usamos computadores pessoais pequenos, aonde guardamos muitas informações, coisa que antigamente precisávamos de caixas e caixas de papel. Agora não, um computador consegue guardar bilhões de informações, porque agora são digitais. Hoje nós temos a nuvem da internet. Nesta nuvem nós temos e-mail, nós temos possibilidade até mesmo de guardar informações na nuvem da internet, até um certo ponto, gratuitamente. Ou nós fazemos isso pelo Google, nós fazemos isso pelo Google Drive, fazemos isso pela Apple, ou fazemos isso em outros locais, grátis ou pagos. Se queremos uma quantidade maior, nós precisamos pagar. Pagamos um aluguel da nuvem, onde nossas informações ficam guardadas com segurança. Existe um golpe que voltou agora recentemente, já temos notícia no Nordeste, alguns clientes nossos tiveram este problema, porque eles fazem backup na própria máquina, claro, e guardam em outras máquinas, ou tem um pequeno servidor no próprio escritório, e foi invadido por hacker e não foram roubadas informações, foi simplesmente guardadas, travadas, como que um cadeado digital, aonde depois receberam um e-mail dizendo, olha, deposite tanto em bitcoins, essa moeda digital, e nós lhe damos a senha para você desbloquear os seus arquivos. Bom, mas se nós usamos a computação em nuvem, o cloud computer, então nós podemos estar seguros. Porque nestas empresas tem a segurança dessas chaves. E também não fica só num servidor. Um backup de uma empresa é espelhado em outros servidores. Então, se ele acessa um, ele bloqueou aquele, nós fazemos um restore de um outro backup. Então, isto é segurança também. É possível? Sim. A maioria das empresas que trabalham com informática estão assim. E existem soft houses que disponibilizam isto. Disponibilizam, além dos sistemas, disponibilizam também ambientes na nuvem, para que você possa guardar as informações na nuvem. E guardando na nuvem, nós temos acesso com uma infinidade de equipamentos. Por televisão, por celulares, por computadores, evidentemente, enfim, uma infinidade de aparelhos onde nós podemos, através de capturar as informações da nuvem, usar na nossa empresa. Isto é o que já existe plenamente.
Então, vamos falar no seguinte: a contabilidade vai acabar porque agora tudo digital. Com o SPED, todas as informações são digitais, em arquivos XML ou não. São arquivos feitos no computador, num padrão único, padrão já determinado por layouts da própria Receita, aonde tanto faz o meu software ou o seu, vão precisar criar a nota fiscal eletrônica, a contabilidade digital dentro de um padrão único que o fisco determina. Então, se eu importo arquivos digitais para o meu programa de computador, que o meu cliente fez no computador dele e mandou para o fisco, e eu vou capturar na nuvem da internet um arquivo digital, o meu programa vai fazer o meu serviço. Então, alguns têm comentado bastante por aí, a contabilidade vai acabar? Pense nisso. Vamos considerar então. Veja, por exemplo, aqui, em 1900, aqui está a avenida, Quinta Avenida nos Estados Unidos. Notem que a grande maioria, a extensão toda, são carros, carroça, charretes, aonde são puxadas por animais, cavalos, burros. Bom, ela é pilotada ou dirigida por cocheiros. Uma infinidade deles. Veja que aqui nós temos um diferente. Este aqui, o maluco, no meio de tantas, ele inventou algo e só ele está sozinho ali. Algo novo. Um carro. Um automóvel. Aonde ele está andando sem animal. 13 anos mais à frente, na mesma avenida. Aqui está outro cenário. Em vez de charretes e carroças, temos carros. Agora a maioria aqui são carros. Ah, mas tem uma carrocinha ainda ali. Tende a desaparecer. Como? Agora já desapareceu. Em alguns lugares, até mesmo lugares turísticos, ainda tem algumas carrocinhas, algumas para crianças ou levar a gente para passeios. Aqui em Petrópolis, por exemplo, na cidade vizinha, foi proibido. Ali em frente, o Palácio Imperial, acabou aquelas charretes, tem ainda, mas não é mais puxada por animais. Foi proibido. Então a tendência é desaparecer. Desaparecer o quê? As carroças. Mas desaparecer o emprego dos charreteiros? Não. Eles tiveram que modificar a forma de trabalhar. Então é outra maneira de trabalho. Não é mais puxando as rédeas de um animal. Agora ele tem que pilotar um carro. Tiveram que aprender. Ora, estão aqui, trocando as charretes por automóveis. Um exemplo bastante prático. Então vamos para um outro exemplo, para explicar bem o que é a contabilidade 4.0. Nós temos aqui uma fotografia. Essa fotografia é aqui de Teresópolis, onde tem o Lago Comari, onde fica a seleção brasileira, onde tem a CBF, onde eles ficam treinando quando tem jogos da seleção. E atrás, então, o Dedo de Deus, onde é a Serra dos Órgãos. Isto identifica Teresópolis. É uma fotografia. Então, por ela, você já identifica logo aonde é. Como foi feita essa fotografia? Qual é o futuro da fotografia? Bom, ela foi feita com uma máquina fotográfica, aonde tinha um filme dentro, e este filme precisava ser mandado para um laboratório, e este laboratório, revelando, fazendo as cópias, me mandava a fotografia que nós vemos aqui. Significa, então, que se essa máquina e o filme desapareceram, porque agora entraram máquinas digitais que não precisam de filmes, já é feita na hora? Não, a fotografia continua a mesma. O que mudou então? Mudou a forma de se fazer fotografia. Agora não se faz mais com uma máquina com filmes, para ser revelada depois, mas agora ela é feita com máquinas digitais, onde a fotografia já sai na frente. Ora, ponho no computador, ou posso até pôr em papel, ou por impressão, ou por revelação.
sem problema nenhum. Acabou então a profissão dos fotógrafos? Não, facilitou o trabalho deles. Então, com isso, eles podem aperfeiçoar sua profissão. Podem melhorar a qualidade dos seus serviços. Podem ser mais rápidos, mais ágeis. Então, isto aplicado para a contabilidade, será que a contabilidade acabou? Até um tempo atrás, a contabilidade, mesmo sendo feita por algum computador, mas tinha que ter papéis. E o que significa? Que estes papéis tinham que ser arquivados. E estes arquivos, nós éramos conhecidos como guarda-livros, porque nós guardávamos os livros. Mas foi possível, com o uso de computador, não mandar embora funcionários, mas ter mais clientes. Um funcionário antes atendia 10 clientes, agora ele pode atender 50 clientes. Então o que acontece? Eu tive mais clientes, mais papéis. E aí então eu não vou ficar guardando esses papéis durante o prazo legal, 5 anos ou mais. Eu simplesmente, cada tempo em tempo, eu ponho em caixas e devolvo ao meu cliente. E o meu cliente tem obrigação perante o fisco de guardar essa papelada toda para um dia, se um fiscal pedir, eu tenho na mão. Assim funcionava a contabilidade até antes do SPED. Agora, passado o tempo, não se guarda mais, não se tem mais nota fiscal em talão. Agora é tudo nota fiscal eletrônica, onde os arquivos não são mais em papel físico, mas sim em digitais. Isto quer dizer, então, que se desapareceu toda esta papelada, a contabilidade facilitou, vai continuar a mesma? A contabilidade do futuro vai acabar? Posso dizer que não. Ela vai continuar a mesma. Não, não é a mesma. Ela continua sim, como contabilidade, como ciências contábeis, mas a forma de se fazer contabilidade é outra. Como se fazia contabilidade antes, hoje ela é diferente. Então, o futuro agora da contabilidade será diferente. Daqui para frente, mais ainda. Estamos em quarentena, estamos trabalhando em casa. A empresa que eu trabalho tem mais de 1.600 funcionários no Brasil. São 100 bases no país todo. Fabricamos programas de computadores para contabilidade e para gestão de negócios. E claro que com a quarentena, nós tivemos que trabalhar em casa. Então agora, 95% dos funcionários da nossa empresa estão trabalhando em home office. Parece incrível, mas a produtividade aumentou. Por quê? Porque agora o contato não é mais físico, mas o contato, a troca de informações via WhatsApp, via e-mail, via internet por sistemas de Zoom, de Skype, etc., ficou muito mais rápido. Na hora, eu preciso falar com alguém. Eu não tenho que descer um andar, subir um andar, ou sair da minha mesa e ir na outra mesa, ou juntar todo mundo. Não, agora por um grupo de WhatsApp eu falo com todo o meu pessoal. Rapidinho. Então, nós trocamos informações com muito mais rapidez, não só no escritório, mas no país todo, com todas as bases do país, ao mesmo tempo. Falamos, como estamos falando aqui, virtualmente. Ficou mais rápido, ficou mais fácil, mais produtivo, evidentemente. Claro, algumas complicações, mas para nós foi simples. Para nós não tivemos problema algum e não estamos tendo. Já estamos adaptados e quando passar a quarentena, nem todo mundo vai voltar para a empresa. Muitos vão continuar trabalhando em home office. É mais produtivo em funções que permite. A contabilidade? Perfeitamente, sem problema nenhum. Então, por que eu preciso mudar? Quais são as mudanças disso tudo? Quem foi o responsável por nos ajudar a ter estas mudanças melhores na contabilidade? Foi o SPED.
Receita Federal começou com a nota fiscal eletrônica e com os estados todos. Então agora nós temos o Sistema Público de Escrituração Digital, bem, já há um bom tempo. Eu tenho falado já, desde que começou a nota fiscal eletrônica, Jorge Campos sabe muito bem disso, ele também, com o SPED Brasil, ele dava consultoria pelo SPED, pelo blog, e nós conversávamos muito e fazíamos palestras, fiz palestras no Brasil inteiro, ainda continuo, mas com nota fiscal eletrônica, com escrituração fiscal, com a escrituração fiscal digital, ICMS, IPI, contabilidade digital, contabilidade fiscal e etc. Hoje, agora, ainda estamos vivendo o terror do E-Social. Tudo isso graças ao IPED. Mas o que significa? Que tudo agora tem sido feito digitalmente. Se eu faço no meu computador, eu gerei um arquivo. Só que o governo digital fez o quê? Normatizou os tipos de informações. Os layouts que são mandados para o fisco é os layouts que eu tenho no meu computador. Então, o que acontece? Os programas de computadores, para gerar as informações fiscais, contábeis, precisam obedecer um padrão, cada um no seu layout. Então, isto é digital. Como são mandadas essas informações? Bom, as informações são enviadas via internet. Agora, vamos e venhamos. O contador aqui no meio. Tradicionalmente, o seu cliente tem que mandar extratos bancários, conta de crédito, cartões de crédito, faltas, horas, registro de empregado, atestado, nota fiscal de compra, nota fiscal de vendas. Eu tenho que reinformar no meu computador. Se o meu cliente já fez isso no computador dele, por que eu tenho que fazer no meu computador? Não, isso está errado. Se eu estou fazendo isto, nesta contabilidade de hoje, então é bom eu baixar e chorar. Porque isto é um terror. Eu estou retrabalhando tudo aquilo que já foi feito digitalmente. Ora, se o meu cliente, lá na casa dele, faz a nota fiscal eletrônica, ou cupom fiscal, ou ele tem que dar hora extra para alguém, etc. Ele faz isso na palma da mão, ou ele faz isso no computador dele. Ele acessa, provavelmente, eu, contador, tenho um site, ou eu disponibilizo para ele, existe programa de software em que o contador tem o programa de contabilidade todo no seu computador, e a Software House disponibiliza para ele um sistema ou um aplicativo de que o seu cliente, entrando na internet, ele entra no seu computador, como que se entrasse no seu computador, ele vai direto para a nuvem e coloca as informações lá. Olha, funcionário tal, eu quero dar 2 horas extras esse mês. Ao funcionário tal, faltou dia tal, dia tal. Eu tenho um registro de um funcionário novo. Ele faz tudo isso na casa dele, na empresa dele, via internet, e cai no seu sistema de computador sem que você precise ficar como este bonequinho redigitando. Como funciona então? Se você fizer isto, a contabilidade do futuro vai lhe dar alegria. Por quê? Porque o seu cliente, na empresa dele, na casa dele, ele envia as informações digitais para a nuvem da internet e você captura o seu programa, o seu software, vai lá e captura essas informações e o seu software, com robozinhos internos, vão fazer o cruzamento ou as informações necessárias que precisa. E vai colocar. Se você vai lá e importa uma nota fiscal eletrônica do seu cliente, com um programa espião que você tem no seu computador, que configurado para determinado horário ou determinado período da noite ou do dia, ele acessar a base de dados do governo. Você cadastrou os CNPJs dos seus clientes. E aí ele entra no ambiente nacional, onde estão as notas fiscais eletrônicas. E naquele momento ele consulta, tem nota fiscal para este CNPJ? Tem. Ele faz o download do XML daquela nota. Automaticamente o seu sistema faz isso. Ele copia aquilo, processa e já está preparando a FD ICMS IPI.
A nota fiscal que o teu cliente emite, você também captura, e o seu computador, o programinha que você tem lá dentro, um espião ou inteligência artificial, também vai processar e vai colocar já no livro da FD, já preparando o arquivo, para quando terminar o mês, você conferir e disparar. Também a mesma informação, claro, vai alimentar a contabilidade digital. Também o robozinho pega essa informação e já vai catalogando para entrar na contabilidade digital. Aí então você pode pular de alegria. Isso significa então que muitos vão perder emprego? Então eu não vou mais fazer contabilidade. Você vai fazer contabilidade. Você não vai ficar perdendo tempo em lançar informações. Agora você tem os dados, você tem informações, e agora você vai ajudar seu cliente para que ele tenha melhor rendimento na sua empresa. Então, qual é afinal a mudança para a contabilidade? A mudança é esta. Se tudo hoje, em banco, nós pagamos, até depósito em cheque, está sendo feito por telefone. Você fotografa o cheque, você lança e manda isso para o banco. O que acontece? O banco faz o crédito dele. Agora, até mesmo o próprio governo, na quarentena, o INSS está fechado, está em quarentena. Um funcionário fica afastado por doença. Como é que você vai mandar mais de 15 dias? É o INSS quem vai pagar, exceto se for do Covid-19. Então, se for isto e marcado isto no atestado e tiver a CID, você vai lançar no E-Social e você como vai comunicar o INSS? Você vai pegar esse atestado, tem todo um sistema, o próprio INSS no site, ele colocou lá, você vai fazer as informações e mandar, e os do 16 dias em diante o INSS vai pagar, se você cumprir com essas exigências. Não tem que ir pessoalmente o funcionário para fazer a perícia, que não pode, e também como mandar a documentação física. Então até isto está sendo guardado. Até isso está sendo disponibilizado. Aonde? Na palma da mão. O imposto de renda eu faço na palma da mão, num celular. Percebe então que tudo está na nossa mão, facilitando para que a contabilidade possa realmente ser a contabilidade 4.0. Aonde vamos parar? Bom, o céu é o limite. Qual é a dúvida então? Posso continuar trabalhando sem ferramenta online, sem usar a nuvem, fazer apenas no meu computador? Bom, você vai fazer, mas como é que você vai mandar as informações para o fisco do seu cliente? Como é que o seu cliente vai mandar uma nota fiscal se ele não entrar na internet? Automaticamente nós estamos online. Não preciso ficar o tempo todo ligado na internet. Eu posso fazer no meu computador e em determinada hora acessar a internet e mandar as informações. Mas todo mundo entrou na internet, já fica direto. Qual é o problema? Ligou o computador, já está ligado à internet. Ligou o celular, já está no 4G. Então aqui nós vemos a contabilidade tradicional e a contabilidade digital. Um exemplo bastante bom. Nós temos aqui um pedágio, este é um cenário, e neste cenário o que nós temos? Um mar de carros. Mas nós temos um digital aqui no canto. É aonde? É onde nós passamos com o carro, se nós temos no nosso carro um digital. Ou seja, uma etiqueta de radiofrequência, um tag. Nós vamos ser debitados no cartão ou na conta corrente, fizemos um registro com a placa do meu carro. Quando eu passar por uma dessas antenas, ele vai ler o tag, vai ler minha placa, está autorizado, não devo nada, ele abre a cancela e eu passo direto. Eu não tenho que parar, não tenho que ficar neste monte de filas esperando para ir até o caixa e pagar. Então olha só a ilustração que eu fiz.
o trabalho todo de um contador sendo acumulado. Enquanto que no contador digital já passaram 2, passou 3 e ainda não passou nenhum. Agora passou 1 lá em cima. Então eu terminei um serviço lá em cima, enquanto que no digital eu fiz 3, 4, 5, etc. Qual é mais vantajoso? Qual é mais produtivo? Claro que é a contabilidade online. Aí então nós podemos ilustrar como seria a integração digital. O meu cliente, uma indústria, um comércio, um serviço, seja ele qual for, claro que ele tem que ter um computador e neste computador ele tem um programa, um software, no mínimo para fazer uma nota fiscal ou para um controle de estoque. Claro que ele tem um programa, seja ele pequeno ou grande, um RP ou um programa simples. Mas ele precisa ter o sistema para gerar as informações, ou nota fiscal eletrônica, um cupom fiscal eletrônico, uma nota fiscal eletrônica de serviços. Ele precisa ter um computador. Ele tem que ter acesso à internet. Então ele fez isto e mandou para onde? Para a nuvem. Mandou para o Cloud Computer. Agora entrou para a integração. Quem? O fisco digital. Para onde esta informação que ele gerou vai para o fisco digital. Agora entra a figura do contador. O contador também tem programas de computador. Ele tem software na sua máquina. Vários deles. Para departamento pessoal, para contabilidade, para financeiro e etc. E tem hoje no mercado, nas soft houses, programas em que o contador importa o XML que foi emitido pelo meu cliente, colocou na nuvem e mandou para o fisco. Eu também acesso a nuvem e recebo estas informações digitais. O meu programa pega essas informações, trata como deve ser feito, prepara os relatórios, eu confiro e agora então eu devolvo pela internet e a internet envia diretamente para o fisco digital. Estou completo. Esta integração é o que já existe. Então, chamar de contabilidade tradicional ou antiga, em papel, acabou. Agora o que nós temos é a contabilidade toda digital. Com os sistemas de software que existem no mercado, eu faço as integrações entre o que o meu cliente manda, o que o cliente tem para mim e da minha máquina para o fisco e para o meu cliente. Então agora eu não tenho mais que perder tempo em preparar as informações, agora eu trato as informações. Agora eu vou dar uma consultoria ao meu cliente. Então eu me tornei um contador consultivo. Ou seja, antes da coisa acontecer, eu, como tenho todos os dados, eu posso ajudar o meu cliente. Como, por exemplo, agora na pandemia. Os contadores são a peça fundamental para que os seus clientes não fechem, não quebrem. Os contadores, conhecedores da legislação, ajudam seus clientes a reduzir folha de pagamento, ao invés de mandar embora, ajudam a ele como fazer as reduções, se possível, como ele pode prorrogar os pagamentos dos impostos e tributos que o governo tem dado, as MPs todas. O contador sabe de tudo isso e vai ajudar o seu cliente. O contador sabe que o seu cliente tem que ficar fechado. Então, como é que o seu cliente vai gerar negócio? Ora, então ele vai sugerir e ajudar o seu cliente a fazer vendas online. Ele vai continuar do mesmo jeito, só que não vai ter uma porta aberta. Agora ele vai vender ou por forma de delivery, ou ele vai vender por WhatsApp, ou por e-mail, ou por telefone. Ele prepara a mercadoria, põe no entregador, tira a nota fiscal. Normalmente, em vez do cliente ir na sua loja, ele vai até o cliente. O contador pode ajudá-lo nisso.
Claro, porque se o contador não ajudar seus clientes agora, nessa época, o seu cliente fecha. E fechando, você vai perder dinheiro, você, contador, vai perder as coisas. Agora, a quarentena está nos obrigando a trabalhar diferente. Assistindo ao discurso que o ministro Barroso, ao assumir o Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, ele no seu discurso no final, ele fala: nós estamos indo, ainda vai demorar, mas muita gente está falando que nós vamos entrar depois num novo normal. E ele ainda diz: eu penso o seguinte, e se não for um novo normal? E se nós fizermos diferente? Pense nisso. Por que não aproveitar agora esta forma de trabalhar, de você, contador, não ser mais passivo, mas ser ativo? Se você ajudar o seu cliente, não ficar com a porta aberta esperando o cliente vir, por que você não ajuda ele a ser diferente? Ele vai atrás do cliente. Mas você, contador, pode ajudar. Este é o papel do contador 4.0. E não tem limite. Agora posso afirmar a vocês, o céu é o limite. Seus concorrentes estão indo acima ou subindo? Ora, será que você vai permitir seus clientes subindo a escada para progredir e você ficar aqui embaixo olhando de binóculos? Bom, é melhor você subir a escada, ir ao céu e olhar seus concorrentes para baixo, ajudando seus clientes nesta época e depois fazendo a contabilidade, sim, como ela tem que ser feita, mas não da maneira como faz hoje. Usem os softwares, usem o computador, usem a cabeça para ajudar o seu cliente a melhorar as suas coisas. Você decide. Agora você tem tudo na mão. E claro que com este congresso do Pensar Contabilidade, esta sendo a trilha do SPED, mas tem outras tantas que vocês já estão assistindo ou vão poder assistir. Pense nisso. Aí o contador é você, em destaque, tendo seus clientes em volta. Você é quem tem que ditar as normas daqui para frente. Você é a figura central na gestão dos negócios dos seus clientes. Agora, os dados estão lançados. Você decide. Portanto, terminamos aqui. Eu agradeço sua atenção e até a próxima.